É líder, pote 1, mas algo que me gerou, assim, uma curiosidade, mas algo que eu achei bacana de ver na evolução do trabalho. Vimos bons jogos do time do Zubeldia, hoje não vimos um grande jogo, mas vi um time que parecia seguro, tranquilo, sabe? Mas um adversário mais difícil também. Um adversário que soube, para começar, tirar a velocidade de São Paulo do Morumbi. Ele tira a velocidade. São Paulo começa tendo problema. O Sousa, né, que cai ali pela esquerda, já impede que o Igor Vinícius chegue um pouco mais para fazer o quê? Para jogar com o Lucas. O Lucas já fica isolado. Tira a velocidade do meio, São Paulo não consegue jogar. A bola não andava, o jogo não fluía, travava. Pela esquerda, demora. Vai finalizar depois de muito tempo. Um Tadieres que segurava bem ali. No 0x0 estava muito bem pago ali no primeiro tempo. Aí tem um vacilo do Tadieres no ataque, volta. Aí tem sim uma jogada individual do Rodrigo Nestor. Pênalti, 1x0. E aí no segundo tempo também, o São Paulo não era exatamente o dono do jogo com a bola no pé no segundo tempo. Mas era um time que sabia o que estava fazendo, não sofria. O Tadieres tentava, um time muito bem organizado, é bom que se diga. O Tadieres, porque talvez muita gente olhe e pense, Boca, que não está na Libertadores, mas River, vou olhar para o Racing, também não está, vou olhar para quem, Estudei, não. Olhe para o Tadieres. O trabalho é interessante, o time é muito bem arrumado, então tenta fazer alguma coisa, faltava qualidade, tinha o São Paulo tranquilo. Aí é o que eu falo. E aí começa muita ligação direta, sabe? Começa a chegar, já o gol do Luciano no final do jogo, mas também de muita criação. Mas o São Paulo, diante de um time bem armado, não sofreu, controlou, não teve a sua melhor atuação, mas vinha vencendo, parecia que sabia que ia vencer, e aí tem esse gol, o Luciano tira da cartola ali no final. Então, o São Paulo, se dá para dizer que começa tropeçando, questionado, troca de treinador, termina maduro, olhando para o que é o elenco. Cagliari voltando, Zubeldia com capacidade, quando a gente joga aqueles 75 dias lá para o mata-mata, é o São Paulo que pode chegar forte. E talvez quando tem a derrota no primeiro jogo do Tadieres, não sei se todo mundo imaginava que ia terminar em primeiro, chegando uma projeção positiva lá para frente. E é um São Paulo gigante, é um clube acostumado a esse tipo de ambiente e um grupo que no ano passado acostumado a enfrentamentos. Já falou em enfrentamentos, o time está acostumado. Um time acostumado a enfrentamentos. É bom lembrar como o São Paulo chega à final da Copa do Brasil, de quem ele ganha e como ele ficou marcado aí de ser um time que compete muito. Então acho que vai se aproximando disso, com mais qualidade até com o trabalho do Zubeldia. Termina bem a primeira fase, mas vamos voltar naquilo. Não foi brilhante, venceu, primeiro colocado, talvez não tão atrativo para quem queria ver o grande jogo, mas venceu, isso que importa. Sim, sem dúvida. É um São Paulo que termina a fase de grupos maior do que quando começou. Isso é fato. Sem dúvida, até porque começou do jeito que bem começou. Menor. A gente até estava conversando, Jean, recentemente, fazendo um intervalo de jogo nas nossas redes sociais lá, e foi o jogo contra o Barcelona, né? E eu perguntei para você, foi um São Paulo que, com jogadores voltando do DM, com o Lucas, com esse elenco mais à disposição daqui a 70 e poucos dias, é um São Paulo que chega para o mata-mata, a uma expectativa para jogar de igual para igual com todo mundo, para poder derrubar favoritos, inclusive um São Paulo que vai chegar com essa tendência mais forte de final. Você falou assim, não diria que vai chegar na primeira prateleira, né, para brigar, esse aí vai ser campeão, mas que vai ter esse enfrentamento de igual para igual com todo mundo, diferentemente do que muita gente dizia no começo. É isso. Você continua com essa análise? Eu continuo. Quando eu digo primeira prateleira, eu digo muito olhando para o Campeonato Brasileiro. Claro, claro. Que para mim é aquele que acaba exigindo mais do elenco, uma troca, né, uma constância no jogo que não sei se o São Paulo vai ter tão rapidamente com o Zubeldia. Porque o São Paulo não tem sido brilhante, de fato, mas eu acho que o São Paulo tem vencido jogos porque ele tem merecido vencer. Então ele tem jogado o suficiente para ganhar os seus jogos. Acho que até que a partida de hoje, como o Pedro falou, primeiro tempo, no fim das contas, um pênalti, né? Bela jogada do Nestor, mas um pênalti meio bobo acaba deixando a situação mais cômoda, mais confortável para o São Paulo. Porque o Tadieres, de fato, estava dificultando as coisas. Mas, assim, todos os jogos do São Paulo que ele vence, ou quase todos, eu chego à conclusão no fim do jogo que fazia sentido o São Paulo vencer o que ele produziu. Foi um São Paulo, né, que vinha e que vem ainda sofrendo com ausências importantes. Importante demais a volta do Lucas, que para mim é o jogador mais técnico, aquele de mais capacidade nesse time do São Paulo, inclusive o Rames, para quem quiser ainda acreditar em Rames. O Bidner não está aqui, ainda bem que senão começa a tremer. Você acredita em Coelhinho da Páscoa? Então. Tá. Mas acho que assim, o Lucas é um retorno muito importante, com o Luciano jogando bem, e ainda você tem peças importantes fora, né? Quer dizer, algumas que vão demorar, Pablo Maia. O Wellington Rato é um jogador importante.
Então, é um São Paulo ainda desfalcado, mas já forte. E eu acho que, assim, para mata-mata, assim, para mata-mata é aquele time que ninguém vai querer enfrentar no sorteio. Porque pode ser Copa do Brasil, pode ser Libertadores. É um time que ali com os seus 11 melhores, focado naquele jogo especificamente, sem ter que dividir atenções. Eu acho que é um time que pode eliminar qualquer um. Aí, para mim, é primeira prateleira, no sentido de que tem a capacidade grande até de eliminar qualquer outra equipe. Pode ser um time mais bem formatado e sólido, como é o Palmeiras. Pode ser um time mais técnico e com jogadores mais renomados, como é o Flamengo. Aí, acho que no mata-mata tudo fica muito igual. Por isso, talvez até imagino que esse possa ser o caminho do São Paulo para a temporada. Uma priorização muito clara em relação às competições de mata-mata e, claro, levar o brasileiro em alto nível, porque o time e o elenco têm condições disso. É um espírito que passa muito pelo treinador, né? Pois pouca coisa, hein, Kfouri? 9 jogos apenas, mas já passa muito por ele. Não, é um trabalho que está no começo ainda, e hoje, na hora do gol do Luciano, o Zubeldia correu para dentro do campo, foi ali no canto do Morumbi, onde os jogadores estavam comemorando. Isso. O Tite costuma fazer isso também, já há algum tempo não faz, mas acho que deve ser o joelho que está um pouco incomodando. Mas ele, ao fazer isso, ele mostra o tipo de conexão que ele tem com os jogadores, o tipo de personalidade que ele dá ao trabalho, porque o time dele hoje é um time confiável. Exatamente. O time do Zubeldia é um time que você sabe que ele vai passar o tempo todo procurando como ganhar. Tem algumas minúcias, né, quando eu digo isso. Porque uma coisa é um time que brilha, que é muito superior tecnicamente, que você sabe que é melhor na maior parte do tempo, que você entende que o jogo vai ficar ao feitio dele e ele vai ganhar porque ele é muito melhor. Nos jogos do São Paulo em que existe equilíbrio técnico, você percebe que o time está o tempo todo procurando por onde entrar para ganhar. Nem sempre é a mesma porta. E eu acho que essa comemoração é também porque o Luciano fez um gol bonito e talvez o goleiro tenha tido um pouco de colaboração, muito dependendo da forma como se vê. Eu ia mandar uma mensagem para o Fernando Praz. Toda vez que existe essa dúvida, eu mando uma mensagem. A melhor fonte possível. Eu mando uma mensagem para o Praz. E o que ele fala, eu falo. Acabou. Porque senão, né? Não é isso? É mais ou menos como... É mais ou menos... Ele entende um pouco mais. É mais ou menos como a Renata Ruel. O que você achou desse momento da arbitragem, essa decisão? Ela, não, foi o erro. É assim. E não deu tempo porque o gol saiu no final do jogo, a gente já estava aqui. Mas amanhã eu mando a mensagem para ele. O São Paulo hoje foi melhor. O São Paulo conseguiu um resultado que tem... alguns símbolos, nunca tinha vencido esse adversário. Sim. O técnico nunca tinha perdido para esse adversário. E é mais um jogo que foi inquestionável desde o início. São Paulo não fez um bom primeiro tempo, na minha opinião. Não sei se o Lucas pelo lado direito funcionou como o Zubeldia gostaria que funcionasse. Mas a vontade de ganhar, não no sentido de queremos raça, essa coisa, nada disso, mas saber como se comportar competitivamente, estrategicamente para ganhar, esse time sabe porque o técnico incutiu isso nos jogadores. Conteúdo ele deve ter muito, porque as coisas mudaram muito rápido né, a partir da chegada dele. Hoje você olha para o time do São Paulo com trocas, com substituições, alguns jogadores contribuindo, você acha que o elenco é melhor do que você pensava antes dessa comissão técnica chegar. Exatamente. E isso é um sintoma claro do treinador. Mas antigamente, antes do Zubeldia chegar, você não tinha essa noção, você não tinha essa impressão do elenco do São Paulo. Hoje você tem. E eu só tenho não é uma dúvida, nenhuma crítica, não é nada disso, só uma observação. Um jogo antes da estreia do Zubeldia, que foi o jogo contra o Atlético Goianiense, quando o São Paulo foi dirigido pelo Milton Cruz, fora de casa, o melhor jogador em campo foi o André Silva. E o Zubeldia estava no estádio. E ali você falava, o São Paulo contratou esse jogador numa oportunidade e ele é um cara que está fazendo diferença. Sumiu. O que se fala é que o Zubeldia gosta mais do Juan. E aí são escolhas de um técnico. Você não tem o que questionar. Acabou de tocar num ponto importante aí. Esse Juan é assunto. E não é isso que eu estou fazendo. Eu não estou questionando. Eu só acho curioso
que um jogador que meio que pedia a passagem na chegada da comissão técnica não tenha mais aparecido como... E as impressões em relação ao jogo do André Silva eram ótimas. Sim, sim. A gente falou, não, ganhou a titularidade. Até na época do Carpini... Ele mesmo não jogando como centroavante. Isso, também. Isso. Então, assim, é algo Principalmente não jogando. Principalmente saindo da área. É algo só que eu acho que é legal a gente conversar, porque, porque né, dentro dessa seguinte, ideia André, do elenco bom, ele está aí. Isso aumentou até o nível de críticas ao Carpini, mesmo o Carpini já tendo deixado o São Paulo. Verdade. Tá vendo? Não aproveitava o cara tá indo bem pra caramba, tá vendo? Com o Zubeldia tá tendo oportunidade. Só que agora tem o Juan. Inclusive, falando com o São Paulo, porque tem um pessoal, os torcedores do São Paulo, eles têm uma certa desconfiança com o Juan, né? Há um tom de críticas com relação ao Juan, mas o espaço que o Juan tem com o Zubeldia, ele está aproveitando, gente. Hoje fez uma bela jogada ali no primeiro tempo e tal, não resultou em gol, etc. Mas ele tem sido importante. Faz sentido para você o Juan de titular desse time? Na verdade não é titular, né? Tá aguardando a vaga do Caleri. Mas tá chegando, tá tendo oportunidade. Tendo oportunidade, mais do que o André. Então, quando o Jean estava falando, assim, falou aqui, mesmo não jogando como centroavante, eu fiz a observação, principalmente não jogando como centroavante, porque ele vinha realmente pedindo passagem no time, vindo de trás. Isso. Né, com o Caleri na frente. Acontece que, nesse espaço, ele enfrenta as concorrências de Luciano e Lucas. E aí, para ele, fica difícil. Na cabeça, eu estou tentando entender dessa forma, na cabeça do Zubeldia, ele é o jogador que vem de trás. E rende melhor vindo de trás. Só que ali ele vai disputar espaço com outros jogadores que estão à frente dele. E ele, quando vai para a centroavância, isso, se é que você me permite... Claro, por favor. Ele não consegue ter o mesmo desempenho. Ele já jogou ali, mas também não respondeu. Eu acho que é importante ter elenco. O Zubeldia, ele monta uma equipe muito consistente, não é uma equipe vistosa, mas é uma equipe que tem a bola, que é muito intensa para recuperar essa bola e que tem os caminhos pré-definidos para chegar ao gol. Trabalha muito o lado de campo. Trabalha muito com aproximação, 2, 3 jogadores pelo lado do campo para fazer essa bola chegar na área. E por isso é fundamental que você tenha jogadores dentro da área, dentro do que ele pensa que vão entregar, assim, de saber qual é o posicionamento correto, que espaço atacar. E eu acho que na cabeça dele, para essa posição, é o Caleri, e depois do Caleri, ele enxerga o Juan mais capacitado para esse movimento que ele espera. Mas não é descartável um jogador como... Numa temporada que a gente tem tantos jogos, tanta demanda, claro. Não pode descartar o André. Eu acho assim, primeiro que seria legal que a gente pudesse ouvir o Zubeldia a respeito, né? Que fosse feita uma pergunta específica sobre... Mas é muito raro. Né? É raro, mas se feita... E ele é um cara que para esse tipo de pergunta... Isso que eu ia falar. Ele é hermético. Não, então eles respondem... Você vai ter dele aquela... eu acho que os técnicos internas. estrangeiros de maneira... Não, mas eu acho que os técnicos estrangeiros de maneira geral... Eles falam mais sobre essas coisas. Mas então, esse de repente... não. Então, não sei, assim, eu acho que poderia ser feita a pergunta para a gente tentar entender e, de qualquer maneira, William, o que eu acho é que, de fato, o André, ele jogou mais, ele jogou melhor, às vezes até aberto, nem vindo de trás, mas jogando até aberto, mas aí a concorrência é maior pelo lado do campo, até porque o Lucas está jogando por ali também, enfim. Mas eu acho que é muito pouco ainda. A gente viu muito pouco, tanto de um como de outro. O número de jogos dos dois, tanto do Juan como do André Silva nessa temporada, né, são poucos jogos para a gente ter uma conclusão. Não é que nem vai perguntar para você, o Cavani é melhor jogando aqui ou ali. A gente vai saber responder, sem dúvida, onde o Cavani funciona melhor. Até falando do Cavani que fez 12 gols nos últimos 14 jogos, né? Só para lembrar, aquele cara que começou mal. O Cavani 24. Só para a gente lembrar, né? Então eu acho que as decisões dos treinadores em casos como esse, em que a gente tem
tão pouco material de base para analisar, elas têm que ser respeitadas. Então, se ele acha que o Juan é o cara que vai funcionar lá melhor por um motivo ou por outro, claro que seria legal ouvi-lo. Mas eu acho que não dá pra gente contestar muito aqui baseado em meia dúzia de jogos que a gente assistiu de um ou de outro, porque o cara tá trabalhando com esses jogadores todos os dias e as amostras que a gente tem aqui são muito poucas. Sim. A gente tem duas imagens aí de confusão. Então tá aí, né, galera? Grande jogo do São Paulo hoje aí, cara. Hoje o jogo foi sofrimento, viu? Hoje o jogo foi sofrimento aí, mas um grande jogo da equipe do São Paulo. Conseguimos vencer por 2-0, né? Golaço do Luciano, mas o time até que se comportou bem no começo o Thalés mais com a bola, né? Mas mais pra segurar o jogo, né? Pelo empate do que atacando muito o São Paulo mesmo. Partida segura e é uma vitória da concretização de um bom trabalho do Zubeldia. Primeiro no grupo, classificado na Copa do Brasil tranquilo e tá no G6 no Campeonato Brasileiro. E pega o Cruzeiro agora no Morumbi, podendo chegar até segundo, terceiro aí no campeonato. Então, ótimo jogo. É um jogo que realmente o São Paulo precisava ganhar. Era um jogo mais difícil, na minha visão, da era Zubeldia. Um jogaço contra o Thalés, 17 jogos sem perder e nós conseguimos ganhar. Então, muita polêmica, né? Sobre o pênalti lá, e teve outro pênalti que disseram que teve pro Thalés. Eu não vi como um pênalti pro Thalés, mas eu vi como o cara adiantou pra caramba no do Lucas. Valeu? Então essa é a minha opinião. Comenta aí embaixo a opinião de vocês, se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião, torce que é pra SPN Brasil. Valeu? Agora vamos comemorar a vitória aí. E amanhã tem mais react aí pra vocês, valeu? É nóis!